A aula vai ser sobre inequação exponencial. É toda inequação que apresenta a variável no expoente de uma ou mais potências de base positiva e diferente de 1. Como toda inequação, ela possui desigualdades, que são maior que, maior ou igual, menor que ou menor ou igual. Lembrando que suas bases têm que ser iguais. Elas têm que ser iguais e não podem ser negativas. As bases têm que ser iguais aqui, ó. A tem que ser iguais e não podem ser negativas. Na primeira propriedade, acontece quando a base é maior que 1. Quando a base é maior que 1, você simplesmente corta as bases, mantém os expoentes e mantém a sua desigualdade. Aqui, ó, cortou as bases, x aqui, y aqui, manteve os expoentes e também manteve a desigualdade aqui, ó, maior que, maior que. Na segunda propriedade acontece o contrário. Isso acontece quando a base é menor que 1. Quando a base é menor que 1, você corta as duas bases aqui, deixa os expoentes e inverte sua desigualdade. Aqui, ó, maior que fica menor que. Lembrando aqui, ó, corta as bases, mantém os expoentes e inverte a desigualdade. Certo? Não pode ser negativo e elas têm que ser iguais para você poder cortar. E para dar mais solidez a essa explicação, agora quem vai fazer as questões vai ser meu companheiro de grupo, Sidney Judeu. A solução da inequação 0,5 elevado a 1 menos x maior que 1 é o conjunto opção A, B, C ou D. Para a gente resolver essa questão, a gente tem que buscar igualar as bases, que no caso é 0,5 com 1. Então, eu vou buscar uma forma de igualar 0,5 com 1. A melhor forma seria transformando 1 com 0,5 por meio de um processo simples de se explicar. Dessa forma, a gente vai repetir o 0,5 elevado a 1 menos x maior que 0,5 elevado a 0. Quando a gente eleva qualquer número, não importa qual seja, pode ser 100, quando a gente eleva qualquer número a 0, ele se torna 1. Então, consequentemente, 0,5 elevado a 0 é 1. Então são praticamente a mesma coisa, mas eu consegui transformar as duas bases em iguais. A partir desse momento eu posso cortá-las e seguir o cálculo só com os expoentes. No caso, 1 menos x maior que 0. Mas quando as nossas bases estão entre 0 e 1, no caso de 0,5, o correto a se fazer seria inverter a igualdade, que no caso ficaria como 1 menos x menor que 0. Essa seria a forma mais correta de se resolver. Assim, eu posso mudar 1 de posição, vai ficar menos x menor que menos 1. Posso usar a regra do menos 1. Cortar, cortar. X menor que 1. Sendo assim, a resposta correta é a letra B. E em outra questão, temos se 4 elevado a x elevado a 2 é igual a 16 vezes 2 elevado a x, que é elevado a 2, o valor de x elevado a x é opção A, B, C ou D. Para início de conversa, a gente vai começar resolvendo esses números aqui. O expoente x dentro do parágrafo e o expoente 2 fora do parágrafo. Para a gente resolver esses expoentes, o correto a se fazer seria multiplicá-los, fazendo com que o resultado seja 4 elevado a 2x, que é igual a 16 vezes 2 elevado a x elevado a 2. Eu, logo de início, não vou resolver o 2 elevado a x elevado a 2, porque meu objetivo principal é transformar todas as bases em números iguais. E como todos são múltiplos de 2, vou tentar transformar todos eles em 2. Logo para começar, eu vou transformar o 4 em 2 elevado a 2. E vou colocar ele exponenciado por 2x. Que 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 4. E o 16, 2 elevado a 4.
E esse aqui eu apenas repito. Sendo assim, eu tenho todos os números com a mesma base. Que o que me resta fazer seria multiplicar estes dois e somar os expoentes. O resultado fica em 2 elevado a 4x igual a 2 elevado a 4 mais x ao quadrado. Por que 4 mais x ao quadrado? Quando nós temos dois números com as bases iguais, multiplicados, o que nos resta fazer é somar os expoentes, que no caso fica 4 mais x ao quadrado. O nosso próximo passo é cortar as bases. Cortando as bases, nós ficamos com 4x, que é igual a 4 mais x ao quadrado. Com isso, o que eu vou fazer é passar esse 4x para o outro lado. O resultado fica x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. E tada! O cálculo virou uma equação do segundo grau. Não é nada tão difícil de se fazer. Primeiro a gente vai só separar o número A, B e C. O número A é 1, o número B é menos 4 e o número C é 4. Após isso, nós vamos colocar na fórmula do delta. A fórmula do delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Sabendo disso, o que nos resta é só substituir os valores, que fica menos 4 elevado a 2 menos 4 vezes 1 vezes 4. Tudo isso fica igual a 16 menos 16, que gera pra gente um delta igual a 0. Sendo assim, a gente já faz a outra fórmula de Bhaskara, que vira x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta elevado a 2 ao quadrado. Substituindo os valores, temos x igual a menos 4 mais ou menos raiz de 0 sobre 2 vezes 1. Agora a gente tem um caso interessante. A raiz de 0 é absolutamente nada, ou seja, 0. Então, independente do valor que dê aqui, ele não vai sofrer nenhuma alteração, pois x mais 0 é 0 e x menos 0 é 0. Então eu posso simplesmente tirar o 0 do meu cálculo. Fica assim: x igual a menos com menos mais 4 sobre 2 vezes 1, 2. Que resulta em x igual a 2. Então a gente volta para o começo do cálculo e no final da questão, que dizia que ele quer o valor de x elevado a x. E a gente descobriu que o valor de x é 2. Então, x elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a 2, que é 4. Ou seja, a opção B.